A edição de hoje ela acontece dentro da série de eventos A Nova Literatura Brasileira, que tem como patrocinadores a Petrobras e os apoios da Rádio Inconfidência, que faz a divulgação, e da Fundação Clóvis Salgado, que é a detentora desse espaço. Eu queria começar sabendo de você, como foi a sua trajetória? Como que você chegou à literatura? Eu sei que antes você passou pelo jornalismo, sim, mas em que momento você virou escritora? Assim, a minha... Bom, eu não sei por que raios, né? Tudo na minha vida é meio invertido. Geralmente, as pessoas enveredam pelo curso de letras ou de jornalismo e depois começam a publicar poesia ou prosa. E eu fui ao contrário, né? Eu fiz o caminho inverso, assim. Eu comecei a escrever, depois eu optei pelo curso de jornalismo e de letras, porque desde muito cedo eu escrevia, né? Eu escrevia nada, né? Era uma coisa meio assim. Eu fui criada dentro de uma família judaica e o pai e a mãe, os dois, eram segunda geração de judeus no Brasil, né? Então, o medo, o receio que eles tinham era que nós tivéssemos saído do país correndo. Tudo. Então, ele fazia questão que a gente tivesse uma formação bacana, legal. E ele fez uma casa em torno de uma biblioteca. O pai tinha umas ideias assim, sabe? Umas coisas meio assim, a gente botou a biblioteca no centro da casa e começou a construir em volta. Porque tudo isso, o significado para o pai era o seguinte: tu vai-te embora do teu país, vai fugido, tu pode recuperar tudo que tu perdeu só com o que tu tem dentro de ti, né? Porque os avós fugiram da Rússia, eles traziam no forro do casaco, cada um trouxe 2 colheres de prata, era tudo que conseguiram carregar. Então, o estímulo que o pai nos deu era esse. Vamos ler, os 3 filhos que ele teve. E eu gostava muito daquilo, gostava realmente de ler, e para mim era uma coisa muito natural, assim, porque, claro, tinha o exemplo da casa, né? O pai e a mãe sempre foram grandes leitores, e o pai achou estranho, eu não, mas eu quis sempre quis escrever. E comecei escrevendo poesia, como todo mundo começa cometendo poesia, né? E, no meu caso, era realmente cometer, porque era um pecado, né? Era um crime que eu fazia, pois a minha poesia é um troço imprestável. Não... A senhora está rindo? A senhora não sabe o que era minha poesia. Não tem noção. Não, era muito ruim. Assim, eu sempre fui boa leitora de poesia, né? O pai achava que era um gênero indecifrável. Então, mas ele sempre fez questão de ter bons poetas, e ele gostava dos brasileiros. Então, eu era muito boa leitora de poesia. Só que, na hora de escrever, sei lá, uma pessoa que lê Drummond, que lê Bandeira, que lê Jorge Lima, Cecília Meirelles, quando tu vai escrever, tu já perdeu a ingenuidade, entendeu? Só que a mão não obedece a tua cabeça, sai outra coisa. E durante muito tempo, tudo que eu podia fazer era uma poesia sofrível, assim, que tinha rimas paupérrimas, sei lá, eu conseguia rimar amor com dor e paixão com tesão, era uma coisa assim, troço horroroso. E vocês sabem disso, né? Que quando a mão se desvincula do pensamento, tu quer escrever um troço e aquilo não atende. Mas era o que eu conseguia, foi onde conseguimos chegar, né? Eu cheguei a ganhar um concurso de poemas em São Paulo, publicou uma antologia e tudo mais. E aí eu optei pelo curso de jornalismo, porque eu queria estar perto da ação, que também é meio movimentadinha, né? Então, eu fiz o curso de jornalismo e o curso de letras, né, que eu queria também dar aula. Só que não dava, aquelas poesias realmente não davam. Mas, quando eu estava com 34 anos, há um tempão, uma amiga minha chegou e disse assim: escuta aqui, Cíntia, tu tem uma oficina na PUC do Rio Grande do Sul, uma oficina de criação literária, que é administrada, ainda hoje é administrada pelo Luiz Antônio de Assis Brasil, eu cheguei a te comentar, né? E lá, enfim, estavam selecionando alunos para... Qualquer um pode postular, passa por uma seleção muito criteriosa, tanto é que eu jurava que eu não ia passar na seleção, né? E eu olhei para ela: vem cá, tia, mas tu acha que eu vou nesse... tu vai, essa tua poesia é uma porcaria, quem sabe tu não, né? Tu não faz alguma coisa que preste na tua vida. Aí eu já tinha cursado uma pequena oficina antes, apresentei lá e fui selecionado e fui para a oficina do Assis. Que aí, bom, aí
caíram todas as fichas do mundo, né? Daí eu esqueci de vez aquele negócio de derramar sentimentos na poesia, e naquele troço, e entendi como é que aquele troço de narrar, de fazer com que o personagem se movimente, que troque de cenário, que faça coisas que, né, enfim, que tem ação, né? E eu, descobrindo isso na oficina, eu pude até cometer alguns achados poéticos, assim. E me pareceu, para mim, bastante mais palatável, embora mais difícil para mim fazer prosa do que poesia, já que não era boa poesia, claro que era mais difícil fazer qualquer outra coisa, né? Me pareceu mais fácil de fazer. E foi quando, assim, a oficina é o seguinte, essa oficina, para mim, assim, eu acho que é o grande barato. É o seguinte, a oficina, são 2 semestres, com 15 encontros em cada semestre. Então, no primeiro semestre, a gente vê técnicas narrativas, perspectivas de narrador, etc., etc. E, semanalmente, a gente escreve, vê lá, narrador onisciente seletivo. Aí faz um exercício com o narrador onisciente seletivo. Daí eu comecei a fazer aquele troço lá. E chegou o Assis, que é muito exigente, e ele para mim, vem cá, tia, mas a coisa ali é boa. Tu é escritora. Aí eu... Você está me zoando, não pode ser? Não, é verdade. E daí daí pronto, já era uma... Que assim, um troço é tu achar que tu é, e o outro cara vem te dizer que tu é. O outro cara que, na verdade, é o cara que é a autoridade no assunto. E, então, com 35 anos, 36, eu publiquei meu primeiro livro, no meio da oficina de criação literária. Claro, eu vinha gestando muitas histórias, né? Família de judeu tem muita história, nem sempre divertida. E eu tinha várias histórias. E quando eu descobri esse filão veio da prosa, abandonei de vez aquela coisa imprestável que eu fazia, que era a poesia, que era, de fato, imprestável, e comecei a fazer uma prosa mais ou menos boa, razoável. E curioso que essa ideia dos cursos de criação textual ela é contestada e não é de hoje em diversos países. Assim. Estados Unidos tem uma tradição de vários cursos, né? E até hoje grandes escritores contestam a validade desses cursos. E o caso do curso do Assis Brasil, vários escritores foram colegas seus e Sim. foram alunos também do Assis Brasil, né? Vários que estão na ativa hoje. Sim, de fato. Tão nativa hoje, por exemplo, Daniel Galera, Michel Laube, a Melcar Betega, a Letícia Verchovski, a Carol Ben-Simon, aquela menina da máquina de pinball, ora, meu Deus do céu. Eu não recordo o nome da menina. Ela está morando no... Gente, será que eu estou com problema de memória? Mas, enfim, vários autores aí que estão em atividade. O Pelizari, que é tradutor agora. Vários autores que estão em atividade passaram pela Oficina do Assis. E, quando eu fiz a Oficina do Assis, eu já fiquei por ali e fiz o meu mestrado em teoria literária. E, justamente, era a nossa ideia, a minha do Assis, que foi meu orientador no mestrado, era justamente isso, pesquisar o que da oficina tinha ficado nos autores que seguiram escrevendo. Então, eu peguei vários livros de autores egressos de oficina, mas livros individuais, e analisei neles assim, tipo de narrador, temática, eu não me recordo, mas era uma grade assim, de itens que eu pesquisava nesses textos de egresso. E a gente concluiu lá, horas tantas, que estava assegurada a variedade, que não existia uma escrita padronizada, porque o grande anátema, a grande maldição é assim, vocês padronizam a escrita dos alunos de oficina, vocês fazem todo mundo escrever igual. E isso era uma coisa assim, que eu ouvia muito, e não fazia o menor sentido, mas como é que tu vai provar isso cientificamente, né, que seja? Então, tu tenta fazer assim, um mapa da variedade, né? E tu tem, cada autor corresponde a uma maneira de expressar um vocabulário, uma vivência. Não é verdade que exista uma padronização. E, bom, é só pegar os autores que eu citei aqui para tu ver que está assegurada a variedade. E tem um troço que a gente também briga muito, que é o seguinte, eu não sei por que só em literatura as pessoas não tenham que ter técnica. As pessoas acham que a literatura não demanda técnica.
Mas vem cá, tem uma escola de música que nós passamos por aqui, era uma orquestra de metais tocando, eles estavam ensaiando, né? Estavam treinando a técnica dos caras. E isso não inibe de forma alguma a expressão deles, né? Então, a literatura, como qualquer outra arte, tem uma técnica que é inerente. Pode me perguntar agora. Se você não tivesse cursado oficina, você seria escritora? Pode me perguntar. Seria escritora? Pois é, eu não sei. Mas, não, essa é a discussão. Porque essa é a discussão. Eu digo, o Assis, eu estava conversando com ele uma tarde, era o dia assim, de fazer a conclusão da tese, da dissertação. E eu digo assim, será que eu seria escritor? Ele diz, tu seria, porque é um impulso teu, diz ele, eu não sei. Ele diz, só que talvez tu fosse demorar mais tempo, porque a oficina, ela encurta caminhos, né? Te dá o material e te encurta caminho, né? E nós, assim, com um pouco de otimismo, a gente concluiu que, mesmo sem oficina, todos os autores que passaram por oficina e que são autores seriam autores. Mas talvez, quem sabe, demandaria mais tempo para que eles achassem o jeito expressivo, o modo, a maneira de se expressar. E tem um troço meio assim, perverso, meio cruel, que, quando eu cheguei na conclusão, né, da dissertação, nós tivemos que admitir, né, porque a gente pegamos todos esses, eram mais de 50 autores, tá? E todos eles assim, com formação socioeconômica semelhante, tudo muito parecido e com escrita muito variada. Uns, tu vê, era flagrante que os caras iam morrer adiante. O primeiro livro e o resto não iam adiante. E tinha outros muito promissores que, de fato, continuaram. E daí nós sentamos, eu e o Assis, eu e o orientador da dissertação, ao que se deve isso, né? Aí o Assis, vamos admitir aquilo que a gente nunca admite, que é uma questão quase nazista, mas existe um troço que faz parte da criatura, que a gente pode chamar de talento, vocação, habilidade, mas que seleciona, é um troço horrível, não, uma seleção natural, assim, mas que seleciona os caras que vão seguir ou não vão seguir. Então, tem uma variante que a gente não consegue determinar, que é essa de uma pendor individual para a coisa ou não. E tá aí estão os americanos para provar, os franceses. Nunca ninguém bate com força, né? A gente admite que existe uma técnica. Então, já que você pesquisou e entende do assunto, na nova literatura, você vê algum ponto comum, além dessas questões socioculturais? Essa é a grande questão, né? Eu não vejo assim eu não vejo muito ponto de interseção entre esses jovens autores que estão trabalhando agora. Porque eu acho que, e é natural que seja assim, que eles estão buscando, cada um está buscando o seu modo de expressão individual, né? Eu acho que é natural que seja assim. E também acho que o meu estado tem uma semelhança com o estado de vocês. O Rio Grande do Sul e Minas tem uma semelhança, que é essa história de um passado rural, né, vivido no campo. E nós tínhamos no Sul, no Rio Grande do Sul, a gente tinha assim como que uma dívida moral de falar sobre esses caras que lutaram na Guerra do Paraguai, que criavam gado, que pastoreavam ovelha. Mas chegou um determinado momento, ali pela década de 70, 80, que essa dívida foi paga. Depois, Simões Lopes Neto, Érico Veríssimo, acabou. E a nossa literatura passou a ser uma literatura urbana. Então, eu acho assim, que é o caso dos mineiros também. Todos esses novos aqui já cessaram de dever alguma coisa ao passado. Nós temos uma literatura que é universal, que é urbana, e que, como é característico nos grandes centros urbanos, cada um com um drama, cada um com um problema. Eu acho que a característica mais forte é essa. O nosso cenário saiu do campo, saiu da paisagem bucólica e veio para a trepidação da urbe. É o único ponto que tem de convergência. Bom, você está lançando hoje Essa Coisa Brilhante que é a Chuva, um livro de contos. Por que um livro de contos? Pois é, né, Romulo?
Eu vou Já me trabalhou deprimir. com a crônica e Eu com, vou me deprimir. com um Vou me romance. deprimir. Porque é o seguinte, bom, na minha história pessoal, né? Mas também a história do Michel, do Galera. A gente trabalha em oficina com conto, né? Então, se tem o seguinte, ó, aqui, o oficineiro que consegue lidar com o conto, com a forma moderna do conto, que tem uma grande parte de subentendido, que tem um subtexto muito rico, esse cara que sabe lidar com o conto, ele lida com qualquer outro gênero literário. E eu sou, particularmente, uma apaixonada por conto. Gosto muito do conto. E treinei minha veia, treino ainda a veia literária fazendo conto, né? Que é o gênero assim que tu mais esconde do que tu revela. Então, sou uma apaixonada pelo conto, por escrever contos. E eu tinha, isso foi em 2006, eu tinha acabado de lançar dois romances, né, um romance adulto, O Sogro da Mamãe, e um romance infanto-juvenil mais ou menos normal, e tinha, bom, agora 2 romances uma vez só, agora vamos deixar em paz, eu quero ver meus contos, né? Porque editor não quer saber de publicar conto, né? Não tem a mínima. Não gostam, porque não vende, não sei o que é. E eu digo, então agora já dei meus romances para os caras, não me incomodem mais, vou escrever conto. Daí comecei a escrever, isso foi como disse, em 2007, daí apareceu o edital da Petrobras, que era a primeira edição de criação literária, né? O apoio da Petrobras para a criação literária. E eu comecei a escrever, me matriculei, me inscrevi lá para receber o apoio da Petrobras e ganhei. E daí, porque esse livro envolve um monte de coisa, tem um monte de história pessoal. A gente vai falar disso. Tem, né? Mas é um livro de contos porque eu estava louca para escrever contos. Eu vinha de 2 romances, né? E o romance tu te espraia um pouco mais. E conto porque adoro conto. Mas sabe o que eu achei curioso? O seguinte, é um livro de contos, mas ao mesmo tempo os temas são muito cotidianos, que parece até um pouco crônica, assim. E ao mesmo tempo também você não tem um índice, os contos vão direto, assim, e eles têm uma relação entre eles, quase um romance. Então é conto, mas está entre os dois, assim. Então, é uma coisa meio híbrida. Você né? teve essa pretensão, essa coisa de não colocar um índice? Isso foi proposital? Tu sabe que eu vou dizer que não foi proposital, não. E o tempo de escrita desses contos, ele é muito variado também. Eu acho assim, mas assim, quando tu pensa um livro de contos, tu pensa numa unidade, claro, entre eles, né? Por mais que eles não tenham unidade, tu tenta amarrar. Aí, quando, por exemplo, eu fui postular para a Petrobras para ter o patrocínio, eu tive que racionalizar a coisa e pensar assim, não, então minha gente está escrevendo livro de contos, que todo mundo escreve isso, né? Livro de contos que visa a se debruçar sobre o cotidiano das pessoas. 100% dos autores faz isso, né? E a justificativa, assim, todo mundo quer ver as pequenas coisas do cotidiano, etc. E tal. E eu também queria. Mas eu queria mesmo, não era força de expressão, eu queria realmente tentar ver essas coisas que estão no dia a dia e botar uma lente e ampliar essas coisas, né? que são assim, o suprassumo da existência. Para mim, Deus mora no detalhe, né? Mora no troço miúdo. Deus não mora no oceano, Deus mora na beira da praia. E eu queria também, e sempre foi a minha pretensão, e pretensão boba mesmo, de trabalhar com humor. Eu queria que todos os contos fossem contos de coisas banais, assim, bobas até, mas que fossem permeados pelo humor. Eu sempre achei que o humor nunca foi valorizado o devido. Né? Sempre assim, o nobre da literatura é tratar dos grandes dramas existenciais, da angústia da vida, do sentido da existência, e tudo muito sério, tudo muito sisudo. E eu sabia assim que o humor mora no meio dessa tragédia toda, entendeu? E que era só mais uma maneira de tratar a tragédia. O humor, para mim, nunca foi alguma coisa que invalidasse o trágico. Pelo contrário, acho que o humor acentua a tragédia. E a pretensão tola minha, né, de lidar com o pequeno, com o miúdo, mas de forma graciosa, vamos dizer assim. A pessoa...
E isso talvez tenha dado uma sensação de unidade para o livro, né? Porque tinha essa ideia. Tenho essa ideia comigo. E esse humor ele está, de fato, muito presente em todos os contos. Mas durante o processo de escrever esse livro, você viveu um momento extraordinário na sua vida. Né? Bota extraordinário nisso. Foi bem extraordinário mesmo. Daí eu estava escrevendo, daí apareceu uma bola aqui assim. Já. E daí era um câncer, né? A pessoa fumava. A pessoa eu, né, no caso. E daí apareceu o negócio e com metástase, era um câncer de amígdala com metástase em 2 gânglios. E já ia avançando o negócio, né? Quase que eu virei passado. E daí, mas a gente pegou a tempo, né? Pegamos a tempo, uma cirurgia enorme, de 6, 7 horas em bloco cirúrgico e tudo. E o tratamento prometia ser mais pesado do que a cirurgia. Então, foi uma época assim, né, que dá para imaginar que não foi uma coisa muito boa, assim, não foi uma coisa muito tranquila, né? Não me diverti muito, não. Mas enfrentei, assim, mas enfrentei sem conseguir. Isso para mim foi mais penoso, eu acho. Sem conseguir ler nem escrever, eu não conseguia. Eu estava meio catatônica. Eu passei 2 anos assim, ó, sentada, olhando. Porque tu fica é um negócio meio de maluco, assim. Quem não viveu não sabe o que é, mas é um negócio que tu fica toda concentrada para resistir àquele negócio, entendeu? Para resistir àquela agressão, porque vem enjoo, vem toda aquela história que a gente sabe, né? Enjoo, náusea, no caso, como foi na boca, secaram as glândulas, como é que produzem saliva, aí racha a língua, aí sangra tudo. Foi um troço muito punk. Mas eu tinha o livro para terminar, eu estava assim, eu tinha feito, sei lá, metade do livro, quando aconteceu isso aí de ficar doente. E eu tinha que voltar, né, gurizada? Passado o troço, tu não pode ficar espantado a vida inteira, mas a gente fica muito afrontado com a doença, né? É uma sacanagem a doença, né? E eu estava assim completamente espantada ainda. É um estado assim, um susto que demora. Ele não passa aquele susto. E chega uma hora que tu tem que parar de ficar assustado e tem que retomar. Né? A vida não te perdoa porque tu tem um câncer, tem que vamos, né? A fila anda, eu estava devendo para a Petrobras o livro, estava devendo para a editora o livro, e eu estava devendo para o Caprinejar um conto, que era uma antologia que ele fez, chamado Bem-vindo, que era contos passados em cidades com nomes estranhos. E o Fabrício me torrando o saco, me incomodando mais do que... O Fabrício incomodando a pessoa é mais do que Petrobras e o editor, né? Na verdade, ele está me incomodando, tipo, do bem, né? Não. E o Fabrício também com muito medo, né? O Fabrício não quis ir me ver. Teve medo. Tem gente que reage assim, né? E eu digo, não, então agora eu vou escrever. E comecei de novo lentamente a ler, porque tu perde muito do foco, né? Perde o foco, daí tem que voltar tudo. Tu fica em constante estado de excitação, tem que voltar, né, para a concentração, para a lentidão da leitura, para a lentidão da escrita. E aí começou o seguinte, eu tinha que criar novos contos, né, porque eu estava assim, passando um pouquinho da metade. E aí vinha aquela história, todo mundo me dizia, Cíntia, escreve sobre o câncer. Só que eu não queria escrever sobre o câncer. Eu estava superando um câncer e eu não estava afim de fazer autoajuda, entendeu? Eu não estava afim de escrever de novo sobre aquilo. Até comecei, te confesso que eu comecei a escrever alguma coisa assim, sei lá, ela acordou de manhã e estava careca. Sabe, eu achei aquilo de mau gosto, uma escatologia muito ruim, sabe? Porque tudo que tu escreve sobre a doença, que tu fala sobre a doença, é muito direto, assim, é muito ruim, sabe? Muito ruim. Em termos literários, quero dizer, é tudo muito explícito. O câncer, então, é um horror para a literatura, porque tu tem sinais visíveis da doença, que é a calvície, né? Tu fica careca. Então, é muito evidente, daí, se aparece um personagem careca e a mulher, tu sabe, está com câncer. De preferência de mama, né? Mulher sempre tem que ter câncer de mama. Então, eu digo, não vou fazer esse troço. Não vou fazer. Eu já tinha caído na autoajuda com o livro Porque Sou Gorda Mamãe, estava eu, a Cláudia Tades, né? Cláudia Tades é autora também, ela trabalha com humor, é uma coisa maravilhosa.
e ela tinha um livro chamado A Vida Sexual da Mulher Feia, que era uma série de histórias de insucessos sexuais e amorosos de mulheres feias, e ela foi parar no livro de na prateleira de autoajuda. Né? E eu, porque sou gorda mamãe, eu também, nós somos companheiras, né, de prateleira, de autoajuda. E daí eu digo, não vou de novo naquele troço lá, não. Tá, deixa eu entrar assim, furtivamente na livraria e trocar de prateleira teu livro. Não vou fazer mais isso. Aí eu tenho um personagem aqui que tem um câncer, que não morre, porque também tem dificuldade de matar personagem, muita dificuldade de matar. Tem um câncer, mas passa por cima e bonito, assim, dá um pontapé no marido chato dela. Não, é casada com um marido chatíssimo. E o câncer é um momento de dar a volta. E a dona Doris dá a volta na vida dela. Toma banho, marido chato. A crônica é um gênero eminentemente brasileiro. É uma coisa assim que graçou, que ganhou força, ganhou vitalidade no Brasil. E ela é filha direta, a crônica, dos ensaios, dos essays. Ela é filha do Michel de Montaigne nos ensaios dele. E a crônica, tu sabe aquela última página, sei lá, o New Yorker tem, qualquer Times tem, que é, tu abre a última página e tem uma lá, a gente chama de pensata, né? Aqui tem a Veja tem, o Uso, tu abre ali, aquilo ali é uma crônica em essência, né? Afonso Romano de Santana. Exato. Isso aí. É assim, então é o seguinte, a crônica nada mais é do que a tua reflexão, tu, o Júlio, eu, a Cíntia, ele, o Rômulo, a reflexão pessoal sobre determinado assunto que, via de regra, é um assunto do cotidiano. Bom, mas vem cá, o conto não pode ser isso? Me pergunta isso. O conto não pode ser isso? Pode, Júlio, o conto pode ser isso. O que diferencia uma coisa da outra? Bom, geralmente a crônica, a temática dela é cotidiana, eventos do dia a dia, sei lá, a Síria, a Dilma. Ela é cotidiana, ela tem uma característica de datação, ela é datada, ela está profundamente identificada com o período histórico na qual ela é escrita. Tá? Às vezes não é assim. Aqui, vocês, os mineiros, produziram cronistas assim, que a coisa mais saborosa da face da terra são os cronistas mineiros. Assim, uma coisa de maluco, que não estão absolutamente datados nem nada. Mas, em termos gerais, seria isso, né? A datação, a vinculação com o momento histórico. Quando, sei lá, o Afonso Romano assina uma crônica no caderno Pensar, tu sabe que aquela opinião é do Afonso, que aquelas ideias são do Afonso, e que o Afonso Romano de Santana é um cara que mora lá, ele mora no Rio de Janeiro, casado com a Marina, o CPF dele é esse, o RG não sei, não. Tu sabe quem é o autor. Ou seja, tu sabe que o Afonso pensa daquele jeito. Bom, no conto tu tem essa noção de autoria, que na crônica é direta, que tu sabe que aquela ideia pertence àquele homem, no conto não necessariamente acontece isso. No conto tem a figura do narrador que institui para ti uma realidade diferente, uma realidade que vai entrar no terreno da ficção. E não necessariamente vai expressar a ideia, o conceito ou o juízo de valor. Outra coisa, a crônica ela vive do juízo de valor. E o conto, quanto mais judicativo, mais professoral, mais chato ele é. É horrível. O conto não se presta a isso, não se presta ao juízo de valor. E o conto é assinado, o conto é contado por um narrador, enquanto que a crônica tem um autor lá que tu sabe quem é. O narrador nem sempre tu sabe quem é. Aliás, o narrador vive de esconder as coisas de ti, que é leitor. O conto bem executado, a literatura bem executada, não se vincula necessariamente ao momento histórico, ou sobrevive sem aquele momento histórico. A literatura tem a característica de transcender o próprio tema, coisa que, ao menos em teoria, a crônica não privilegia. Isso da coisa da ficção, de contar uma história. A crônica pode ser narrativa, ela pode contar uma história, mas, obrigatoriamente, o conto tem que te contar uma história.
a diferença fundamental entre uma coisa e outra é assim, ó. A crônica é algo vinculado ao mundo do jornalismo, é um gênero jornalístico, enquanto que o conto é um gênero ficcional. A grande diferença, assim, em grosso modo, é assim, uma coisa é ficcional e outra coisa não é ficcional. Bom, daí nós podemos tomar cerveja ali na esquina, que nós vamos falar sobre ficção, tá? Não, daí é um problema. Assim, depois da pós-modernidade, o que é ficção, assim, o conceito ficou cada vez mais ambíguo, mais dúbio, as fronteiras se diminuíram. Então, para falar, é mais fácil de entender o que é de uma forma assim, de uma forma de insight do que eu te explicar. Depois de ter prato de cerveja, a gente fala francês e começa, né, a entender o que é a diferença. Bom, como é que tu chega aqui? Cara, eu tive muita sorte. Muita sorte. Aliás, nós aqui, né, tem um problema assim, quem não mora em Rio e São Paulo, para fazer alguma coisa na vida em termos artísticos, é uma desgraça, né? A gente pertence, a gente é marginal com relação ao eixo Rio-São Paulo. Mas eu, não sei por que cargas d'água, tive sorte, porque eu, quando iniciei a minha produção, embora tenha iniciado de forma tardia, eu nem acho que foi tanto, eu sou uma guria ainda, né? Nossa, jovem. E eu tive a bênção do Assis, quer dizer, o Assis me empurrou para fora, e logo eu fui... Isso que tem uma coisa bacana, assim, tem um círculo bacana de autores em Porto Alegre que tem o hábito de encampar os mais jovens. Então, eu logo fui encampada pelo Luiz Clear, pelo Luiz Fernando. Né? Tu pega os livros meus, está ali, está todo mundo orelhando. Né? E isso é muito importante, é uma coisa que faz toda a diferença. Né? Dos mais, ali a Luft, dos mais velhos te pegarem pela mão e te apresentarem para o mercado. Assim, é essencial. Né? Agora, eu sei que eu tive muita sorte, porque conheço vários autores assim maravilhosos que não tiveram essa sorte. Eu vou chamar de sorte mesmo. Né? Eu trabalhei, claro que eu trabalhei, eu fui atrás, eu incomodei. Eu queria sair do Rio Grande do Sul, queria publicar numa editora grande. E o Assis brigava, ele dizia assim, mas o que tu quer publicar em editora grande do centro do país? Tu acha que essa de Queiroz queria ser lida além de Portugal? De, sei lá. Mas eu quero ser lida eu quero ser lida em Manaus. Eu quero que me amem. Qualquer autor quer ser amado. Por que só os gaúchos vão me ler agora? Então, eu ganhei estou sempre ganhando coisa, né? Mas, graças a Deus. Aí eu ganhei o patrocínio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre para o primeiro livro, né? Me patrocinaram o primeiro livro. E já no primeiro livro eu tive uma resenha, que também é muito importante, uma resenha muito positiva da Folha de São Paulo, do Bernardo Dazenberg, que fez uma resenha maravilhosa. E, né, o pessoal de cima olhou, mas vem cá, tem aquela gaúcha ali, o que estão fazendo, etc. E tal. Tem uma gaúcha, aí eu já fui indicado a Jabuti, o primeiro livro e tudo. Não, sim, pura sorte. Não sei como é que caiu nas mãos do Bernardo Dazenberg, da Folha de São Paulo, o meu livro, não tenho ideia, sabe? Mas foi tudo feito artesanalmente, por mim. Foi bem assim. Depois eu fiquei enchendo o saco, e é bem a expressão essa, da Luciana Vilas Boas, que então era editora da Record, e que, à época, fez o seguinte, ela pegou todos os autores gaúchos e levou para o Rio de Janeiro. Todos os autores. Luiz Fernando Veríssimo, Lia Luft, a Letícia Wierchowski, a Cláudia Tages. Ela roubou todo mundo. Roubou. Mas ela convidou todo mundo a publicar fora do Estado e ir para o centro do país, que é o que todo mundo queria. Né? A gente tinha essa noção de tem que ir para o centro do país. E eu vivia nessa época que ainda era legal. Hoje em dia, o que o pessoal faz? O pessoal vem morar no Rio, vem morar em São Paulo para tentar viver de arte, né? Se não de literatura, de música, de teatro. E eu não sei, eu acho que a gente tem que escrever, a única maneira de escrever, né? É ler, mas tem que rezar, tem que ter uma grande parcela de ajuda divina também, senão não rola. Eu sei que tu está perguntando, como é que a gente se torna escritor, é isso, né? Pois é, escrevendo. Cíntia, você tocou num ponto importante, você falou da resenha. A gente está assistindo aí o fim da Brava, a gente está assistindo o fim do Sabático também, e tantos outros veículos que falavam de literatura ainda e já não falam mais.
Como que o novo autor, os que estão começando agora, os que ainda não têm essa visibilidade, como que eles vão ter visibilidade sem esses meios, esses lugares que têm autoridade para falar de literatura, para dar uma chancela? Pois é. E isso é um grande problema. O fim da Bravo, assim, eu acho que foi uma pá de cal em cima o jornalismo literário, né? Foi uma pá de cal, assim, foi um duro golpe para todos nós. Claro, tem outras revistas, mas a Bravo era assim, se mantinha há muito tempo, né? Falando sobre arte de forma geral. Então, a gente, escritores, a gente depende essencialmente da resenha, né? Do crítico, do resenhista falar de te anunciar para o mundo. E, no caso dessa meninada que vem vindo aí, o que eles dependem do boca a boca, sabe? Dependem do boca a boca. E eu imagino que vamos dizer assim, essa corrente migratória, né, de gaúcho, de mineiro, de nordestino, todo mundo indo para o miolo do Brasil, eu acho que tem a ver também com essa carência de recursos. Porque, teoricamente, sim, com a internet, com todos do acesso à informação, não precisaria que tu estivesse presente do lado da sede do jornal. Né? E, no entanto, as pessoas ficam ali querendo espaço e brigando quase que fisicamente. E como é que fica? Eu não sei como é que fica. Mas, ainda assim, se por um lado a gente teve, sei lá, a extinção do Sabático, teve a extinção da Bravo, a gente tem vários sites de literatura que são maravilhosos. Sei lá, tem o Sérgio Rodrigues, tem o Todo Prosa, tem um monte de canais muito bacanas que se dedicam à literatura, né? E que fazem resenhas com super competência, muita competência. Então, eu acho que tem que apostar nisso aí. Tu tem que ser muito marqueteiro de tu mesmo. Se tu não tem essa vocação, tu está perdido, né? Tem que saber vender teu peixe. E tem que poder apostar no meio eletrônico para a divulgação. Que foi o que fizeram, foi o que fez o Paulo Scott, Daniel Galera, todos os meninos, o Michel Lab, todos eles começaram com internet, com blog, e depois migraram para o livro impresso. Tem que contar com isso, porque realmente com os colegas a gente conta, a gente não tem muito espaço, né, em termos de jornalismo impresso. Para escrever, tu tem que ter uma baita de uma autocrítica, tu tem que ter assim, uma consciência muito aguda do que tu está fazendo, em termos literários e em termos de marketing. Sabe? Tem autores que eu prezo muitíssimo, não é que eu prezo muitíssimo, que são muito bons, mas que se venderam em prol de uma imagem, entendeu? Em prol de uma, vamos dizer assim, de uma característica de marketing. Então, tu tem que te cuidar, não só encher o saco dos outros, incomodar os outros com a tua abordagem, mas em tu saber em que pé tu anda. A exigência é contigo mesmo. Qual é o teu padrão estético, qual é o teu padrão moral, qual é o teu padrão, o que seja. Tu entende? Então, tu tem que vender teu peixe. Eu acho que tem que vender teu peixe sim, que nem, sei lá, tu quer namorar uma pessoa, né? Quanto tempo que eu não namoro uma pessoa? Tu vê, bom, mas faz 30 anos que eu estou casado, então faz tempo que eu não namoro. Quer dizer, namoro, mas não assim, né? Mas aí, assim, tu vai lá namorar a pessoa. Aí tu pega, daí tu sabe, né? Tu vai, daí tu, assim, boa tarde. Boa tarde. Aí, isso é tu chegando assim, olha aqui meu livro. Então, posso pegar tua mão? Não, minha mão não. Só depois de 3 encontros, né? Então, só depois tu vai entregar teu livro para ler. Mas a aproximação, a sedução é a mesma. É o mesmo jogo de sedução. Se for escrachado, se for muito ostensivo, eu acho que é uma... Eu me sinto meio agredida, sabe, com a coisa mais insistente, assim. Então, eu acho que cada um tem que saber seu limite. Eu acho que tem que ter um nível de exigência, de elegância, muito grande para tu não virar um vendido, um prostituto. Prostituto é bom, né? Tu entende? É difícil. Tem que saber o que vender e para quem vender. E o quanto vender. Eu não tenho a mínima ideia. Eu fui para a Alemanha, teve a Copa do Brasil na Alemanha, e nós fomos, eu e meu marido, fomos visitar Auschwitz. Passeio básico, né? Assim, uma coisa, né, boa. Mas eu queria visitar Auschwitz. Oi? Perdão? Tinha que levar aquela porra, mas eu não podia não testemunhar, né?
Aí fomos para Auschwitz, eu e o marido não queria nem pisar em solo alemão, né? O marido não é judeu, mas ele é cristão, mas ele não tolera a ideia de... Não, como nós todos não toleramos. Tá. Daí vimos aquilo tudo, aquele negócio horroroso, né, diabólico. Né? Forno crematório. E o lugar é surpreendentemente arborizado, bonito e tranquilo. Né? Auschwitz é maravilhoso. Os prédios são bonitos, é uma coisa muito agradável, com tijolinhos à vista. Não parecia assim uma máquina de morte. Tá. Aí tu pega um ônibus, né, sai de Auschwitz, pega um ônibus da excursão turística e vai para Birkenau, que é o campo que foi construído depois e que abrigava exclusivamente judeus e ciganos. Judeus aqui nesse canto do campo e ciganos lá. Bom, aí o trem entrava, né, eles iam, mas eram levados para o trabalho todo dia de manhã, levados para o trabalho, de noite voltavam do trabalho. E tinha, aí, isso o guia está nos contando, nós já chegamos lá, vimos, tem os barracões de madeira, enormes barracões, que aparecem muito em filme, aqueles barracões. Aí é o seguinte, então tem um barracão no meio de vários barracões, tem um barracão ali, aquele ali é o barracão sanitário, diz o guarda, diz o guia. Aí então é o seguinte, os judeus iam trabalhar de manhã, voltavam de noite, e em determinado momento da noite, o mestre do sanitário pegava os judeus todos, tirava do barracão onde eles dormiam e levava para o barracão sanitário. E o barracão sanitário, nós fomos lá ver, era assim, ó, eram duas lajes imensas, assim, uma laje assim, uns 20 metros, cheia de buracos. Né? Então, tu entende assim, e uma fossa cavada embaixo. Então, tu entende que cada judeuzinho botava ali a bunda e fazia seu cocô ali, com o cotovelo encostando no outro. Né? Todo mundo naquele troço ali. E diz que ali o mestre sanitário tinha um soldado nazista que fazia exclusivamente isso. Pegava os judeus, botava a fazer xixi e cocô ali, pegava um cebolão que tinha, cebolão relógio, né? Ficava ali controlando. Os judeus tinham de 1 minuto e meio a 2 minutos para fazer cocô e xixi. E com o fuzil aqui, o troço aquele lá, as metralhadoras, só que eles usavam, e o cebolão aqui. Fim do tempo estipulado, todo mundo, house, do xixi e cocô, e para todo mundo barracão dormir. E todo dia era aquela porcaria lá, aquela enhenha, com aquele cara com aquele cebolão lá, todo mundo estava no barracão. Só que chegou um momento em que, depois se soube, né, que começou a ficar muito irritado esse mestre sanitário, porque os judeus começavam riam muito, se divertiam muito. E ele não entendia o que era aquele troço, e ficava cada vez mais bravo, e ia minguando o tempo dos judeus no toalete, aquele sanitário de porcaria lá deles. Quando os russos chegaram a libertar o campo, se soube. O soldado do sanitário era conhecido entre os judeus como o senhor da merda. Ele era o mestre da merda. Bom, e daí eu fiquei, o guia contando essa história do mestre da merda, e me caiu a ficha repentinamente, mas então é isso? É esse o humor judaico? Ou seja, que eles tanto falam aí, né? A história é a seguinte, tu pega aquele cara que está te oprimindo, que está te ralando a vida, tu ridiculariza ele, ridicularizando ele, tu te torna igual a ele, e tu pode lidar com a desgraça no mesmo nível. Tu chama o cara que te deixa fazer cocô por 1 minuto e meio só, tu chama ele de mestre da merda. E, de fato, né? Que grande poder tem o homem de estar administrando o cocô dos outros. Né? Vamos combinar, é o mestre da merda. Né? E isso, assim, sabe, daquele dia em Auschwitz, claro, com todo o sentimento que a gente tem, que assim, sabe, é tudo aquilo que vocês podem imaginar de ruim um pouquinho mais. É muito ruim, sabe? Mas tem isso eu comecei a compreender assim, como é que os caras conseguiram administrar esse tempo de perseguição, esse tempo de tristeza, por que o pai era daquele jeito. O pai era muito amargo, mas o pai era muito engraçado também. Mas ele era muito amargo. Mas daí tu consegue entender o que tua gente é, entendeu? Por causa do mestre da merda. E então eu consegui entender, tá? Então é isso que eles falam do humor, é assim que é. E então eu digo, mas eu quero isso, eu gosto disso. É assim que eu vivo, né? E, inclusive, assim, eu sobrevivi ao câncer graças a esse troço aí, né? Porque
Assim, o meu câncer, o tratamento do meu câncer, os médicos tinham receio de que eu não fosse resistir, porque todo mundo dizia, ou para um mês, né? E eu levei o tempo inteiro pensando nesta merda, sabe? O tempo inteiro foi. E foi desde o primeiro momento assim que aconteceu a tragédia, né? Porque eu com aquela baita bola, o cara fez uma biópsia lá, fui eu e meu marido no consultório médico, né? O cirurgião de boca e pescoço e cabeça, etc e tal. E o cara olhou assim, meu marido, isso não é nada. Claro, é interessante, né? Porque cristão não é hipocondríaco, hipocondríaco é judeu, né? Cristão nunca crê que meu marido nunca câncer, que câncer, nada. Tu vai ver, rapaz, tá? Aí chegamos lá no consultório médico, o médico olhou o exame, olhou para mim. Não, mas nós temos que correr, isso já é uma metástase. E meu marido começou a ficar assim, começou a se mexer na cadeira e o médico pergunta para mim, vem cá, tia, tem o seguinte, tu está com câncer em estado avançado, tu está correndo risco de vida muito sério, nós vamos ter que operar isso aí, não podemos demorar. Nós podemos, o que tu acha de nós fazer vamos fazer um exame ali, eu quero fazer uma biópsia em ti. Daí eu sentei na cadeira, o cara olhou assim, essa amígdala aqui está horrível, essa amígdala aqui. Daí essa amígdala. E meu marido lá sentadinho no sofá, cheio de monitores, né? O que o homem via, né, na minha garganta, mostrava em todos os monitores. Aí o cara disse assim, é o seguinte, se eu te levar para o bloco cirúrgico e fizer uma biópsia, anestesiar para fazer biópsia, vai demorar muito tempo, nós vamos perder tempo né? Tu topa, a gente põe a xilocaína, eu te corto ali o troço e vamos lá. Eu digo, não, vamos, na buena, vamos nesse troço aí. Assim, o que tu vai perder? Vai doer um pouquinho? Vamos, faz essa merda aí. E bem assim, né? Aí eu sei que eu estou sentada ali, está o médico com a pinça cortando um troço, e eu só vejo, atrás do médico, só vejo assim os passinhos, uma porta se abrindo, bum, um baque, e logo uma voz de mulher. Ele desmaiou. O que era isso? Meu marido não suportou, ainda mais das imagens, o cara cortando lá minha amígdala, e ele dizendo, depois foi muito gracioso, né? Eu não queria atrapalhar vocês, porque eu senti que eu ia desmaiar, então eu não quis incomodar, então eu fui desmaiar lá fora. Só que ele não chegou a chegar lá fora, ele desmaiou, tentando abrir a porta do consultório para ir para a sala de estado médico. E ali ficou ele. Daí eu tirei a pinça do médico e digo, olha, o senhor vai me perdoar, mas ele é cardiopata, de fato, meu marido ele é diabético, tem um problema de coração. Ele teve um infarto e ele está morto ali. E o médico cala a tua boca porque tu está correndo risco de vida. Eu digo, aquele negócio sangrava. Doutor, pelo amor de Deus, o senhor não está entendendo. Meu marido é o único que eu tenho que ir lá ver. Aí sai o dele assim, eu não acredito. Aí sai ele com a pinça, com a minha amígdala. Aí eu vou até a porta, tá meu marido, de fato, deitado, né, com o joelho dobrado, e é um homem grande. E daí veio o médico lá, deu a pinça com a minha amígdala, não sei para quem, viu o batimento, e ele, não, chama-se cagacite. Vamos voltar e fazer o resto. E daí, naquele dia, eu tinha diagnóstico de câncer, eu tinha que ser operada em 5, 6 dias, não podia perder mais tempo. E o marido tinha estourado o joelho em 1000 pedaços. A patela dele ficou assim, cortada em 1000 pedaços. Então, começou assim meu câncer. Então, aí eu entendi, Auschwitz tem que servir para alguma coisa, sabe? Assim, isso é o meu Auschwitz particular, né? Então, eu lidei todo o tempo tirando sarro da coisa. E ainda o médico me ajudou, né? O médico me ajudou a dizer, esse negócio é o seguinte, tu tem que voltar aqui e não me traz esse teu marido aí. Eu quero que tu venha com alguém mais forte. Foi essa a história. O humor salva, né? Cíntia, e esse mesmo humor que você está contando, esses casos, é o mesmo que a gente vê no livro. E eu não sei se pode ser só impressão minha, mas várias coisas do que você diz, eu encontro, às vezes, um paralelozinho em alguma história dessas aqui. E você já me falou aí que tem muita coisa, muito recado para muita gente, histórias inspiradas, né, em coisas do dia a dia. Até nas dedicatórias mesmo, assim. Quase tudo conta tem o Prisclia, E
como que foi isso? Como que surgiram essas histórias? Tem histórias relacionadas a pessoas que você conhece? Tem história relacionada a gente que eu conheço, a gente que eu não conheço. As pessoas me contam muitas histórias. A maioria das histórias que me contam é imprestável, né? Mas me contam muitas histórias. E eu próprio, assim, eu gosto muito de sair. Eu saio... Sempre que eu tenho que sair para alguma coisa, eu aproveito para olhar alguma coisa. Eu sempre sento, adoro pescar conversa alheia. Sou muito... Não é que eu sou... Mulher né? Mulher é muito curiosa. Mas se tu quer escrever, tu tem que te meter um pouquinho na vida dos outros e ouvir. Então, na minha casa acontece muita coisa, claro que sim, né? Uma casa de judeu acontece tragédias o tempo inteiro. Mas na rua acontece muita coisa. Então, eu uso isso. A minha mãe teve um episódio também, que eu narro o episódio da minha mãe, eu dou um desfecho diferente, né? Mas a mãe teve um edema pulmonar agudo lá, eu tanto me salvei do câncer, a mãe teve um troço desse, e tudo que ela me narrou, do que ela sentiu, eu anotava. Ela contava o troço, e eu ia lá anotar. E ela estava tão feliz, que eu estava tão preocupada com o edema pulmonar dela, estava alegríssima contando. E todos os dias tinha novos sintomas que ela tinha esquecido de me contar, o edema pulmonar dela. Tudo. Ela foi se arrastando até o hospital. Um negócio meio sorte. E daí eu aproveitei todo o processo dela. O processo dela, do edema, demorou uma noite, que ela ficou sem respirar, e daí eu faço um conto que dura realmente uma noite. Pessoas se arrastando. Assim. Mas sempre é isso, sempre as pessoas vêm contar história, eu vejo coisas. É isso, sempre aconteceu alguma coisa parecida com aquilo. E as relações familiares são um ponto comum no livro, né? As relações familiares são um ponto, exatamente isso. A família é uma fonte muito... A família é a melhor coisa do mundo e a família é a pior coisa do mundo, né? Nós sabemos que o melhor dos dois mundos está na família. É maravilhoso e é diabólico, né? Então, mas isso não só na família judaica, na família italiana, alemã, na família indígena, na família negra. Qualquer família... Né? O Zueni Ventura, que sempre ele diz, família unida sempre, reunida nunca. Não é bem isso, né? Não, é essa história. Não... Unida sempre, mas não só no almoço de domingo, né? Não, mas essa é a história. Eu acho que todo mundo tem história de família. Inclusive, quando eu fui escrever Porque Sou Gorda da Mamãe, eu pedi para as pessoas, assim, pedi para o círculo de amigos, por favor, me enviem histórias sórdidas, horríveis, por favor, acontecidas com a mãe de vocês. Eu prometo anonimato, se eu usar alguma história, eu prometo anonimato. Gente, o que me caiu no colo de história assim horrível, desde abuso sexual até chantagem emocional. Chantagem emocional, como é que tinha? Mas assim, me caiu coisa que eu não conseguia usar porque era inverossímil. Não correspondia, tu não acreditava naquilo. Então eu passei até a considerar minha família super normal, assim, super boa. Não, uma coisa muito boa. Olha aqui, a minha família, vou te contar, é para matar o negócio. O tu. Não, é que isso aí a gente aprende com questão literária, tá vendo? Não tem filtro nenhum. É que assim, tudo é a escolha do pronome. Porque isso é um problema, vocês não teriam esse problema. Nós, sim, como a gente se tutuzeia, né, a gente usa o tu, isso é uma escolha que o teu aluno tem que fazer, tu tem que fazer. Tu começa a tratar por você, o outro, ou por tu. Se tu tratar por tu, vai marcar muito. Se tu tratar por você, passa batido. Ninguém lê o você. Todo mundo vai ler o tu, vai valorizar o tu. Então, assim, tu fala com um lado do cérebro e escreve com o outro. Esse lado que escreve aqui está sempre com você. Sempre, 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 sempre. Isso se deve, claro, à dona Rede Globo, né, que padronizou mais ou menos a fala, mas também é uma maneira de tu não chamar atenção para uma coisa que tu não deve chamar atenção, que é o tu. Eu só chamo atenção para o tu quando o tu é importante, né? Senão é você.
O leitor não lê a palavra ele pensou, ele disse, não lê. Ele entende, mas não lê. E o você tampouco ele lê. Engraçado, né? Isso. Ele vai. Não, mas não, eu não fico me controlando, eu sei. E tem outra coisa, né? Eu não gosto muito do diálogo. Personagem para falar, para mim, tem que ser. Me parece muito falso, assim, a personagem falar. Então, o personagem só fala o que precisa falar mesmo, sabe? Que é negócio do personagem chegar, bom dia, como está, tudo bem? Não dá, né? O personagem só abre a boca, o narrador sai de cena, só entra o personagem quando tem coisa para dizer, né? Que nem filme americano. Sabe como é que é filme americano? Abre a cena, está lá o pai dirigindo o carro com a mãe do lado, tá os dois filhinhos atrás com o cachorro, e o pai está dizendo assim, que bom que nós vamos passar o dia de ação de graças com a sua irmã Sally, que pena que o marido dela morreu, mas nós temos os nossos lindos sobrinhos, Harry, não sei o que lá, Leopold, vivos. Não, e daí o cachorro faz, como quem é inédito, que bom! Então, isso, assim, para mim, é o máximo do horrível, como um diálogo pode soar falso no contar uma história. Então, quando eu vou escrever, eu sempre lembro da cena do cinema americano. Né? Todo mundo indo para Thanksgiving, assim. Não vai falar. Toda a história vai ser resumida nisso. Cíntia, talvez eu tenha tido sucesso, né? Thanksgiving me ajudou. Você topa ler um pedacinho para a gente? Ué? Ler um pedacinho do livro? Quer que eu leia? Sim. Bom, eu leio? Se você topar. Boa. Tá bom. O que eu vou ler? Tem aquele conto do acidente que é bem curtinho, Do talvez. acidente? É. Tá bom. O que eu mais gosto desse livro é uma epígrafe do Woody Allen. Tá? Eu adoro. Ele diz assim, a vida não imita arte, a vida imita má televisão. Eu adoro essa frase. Tá, é um conto que eu tá bom. Em que eu exploro, e isso aqui é pensado, eu exploro passagem de tempo, né? Faço o tempo retardar. Vocês querem que eu leia? Digam que eu estou tão louco de vontade que eu leia. Tá. Tá bom. Tá. O nome do conto é Tempo de Voo, então. O homem vê e não quer acreditar. Não pode ser, não pode, não naquele ponto, justo naquele momento, justo ali, a menina decidiu atravessar a rua. Justo quando um carro, já feito um risco de velocidade, bestial em brilho de pressa, surge de trás do ônibus. Primeiro o olho de um farol ciclópico, logo o outro farol a desmentir a unidade do primeiro, e logo a montagem de metal e borracha ultrapassa o ônibus e, perdendo a direção, muda de pista e acelera mais e mais. Tudo isso o homem vê, tudo isso desespera o homem, que tenta se erguer de onde está, como se pudesse erguer, como já há tempos não pode mais. Não pode mais e não pode ser, o que vê é o mais negro dos pesadelos, porque lá vem o para-choque rugindo, o capô troando, os últimos raios do sol batendo no vidro de maldição, os pneus comem o asfalto, o carro todo vem vindo e irá, já vem, ceifar a menina e toda a luz que existe em sair da escola e caminhar à casa dos pais. O homem para de fazer força com os braços, para de sentir nas mãos o frio álgido do metal, abandona o peso morto do corpo e o peso morto das pernas, a imobilidade a que está preso, e pensa, dessa vez em Deus, num Deus que teria que se fazer valer numa hora feito aquela. E o homem tenta rezar, uma reza que pode ser longa e que só chegará a termo, e quem sabe, aos ouvidos de Deus, quando a vida da menina se tiver ido para a nascente de todas as preces. Talvez, pensa o homem, talvez a menina entenda, talvez num átimo lhe ocorra dar um passo atrás, voltar o corpo franzino e buscar a segurança da calçada. Vem, menina, vem, dá a volta, olha, o carro vai te pegar. O homem quer gritar, mas grito não existe, que ultrapasse a correria e todos os guinchos que operam a favor da impossibilidade. A menina acaba de dar o segundo passo. O calçadinho, com um grande top cor-de-rosa, avança sobre o inferno do asfalto,
sem saber que o precipício de nunca mais se avizinha com força de besta e com ganas de inferno, trovejando seus parafusos e graxas. E o homem vê o que não quer ver, aquilo que adivinhou que viria. O carro colhe de frente o corpo franzino, o guincho tardio dos pneus, a faixa marcada do desvio, os braços que se estendem e que soltam, cadernos e livros, o vestido que se alça alado e sem graça, o corpo que voa, 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 voa. Metro de distâncias voa e cai feito um pacote ocioso e grotesco no meio do asfalto, um plástico que banha de sangue o calor fervente de piche e fumaça. As pessoas todas correm, agora elas correm e passam por ele que queria salvar, e gritam todos e passam por ele que queria gritar, e esbarram nele, na impotência dele, na armação dele, nas rodas dele, porque ele, diante da morte, nada mais é nessa hora do que um homem inútil, preso a duas pernas que não andam e a duas rodas que não voam. Tragédia, né? Faz isso comigo. Não, mas isso aqui é técnica de oficina, é só retardar a passagem do tempo. Só, né? Mas tu tem que ter paciência para retardar a passagem do tempo. E esse título? Tem uma história esse título? O que você quis dizer com ele? Eu tenho um problema, eu tenho fascínio por títulos, eu gosto muito de títulos. Então, eu tenho um banco de títulos. Tem assim, ideias que me ocorrem, que eu acho assim, construções bonitas, né? Semanticamente bonitas, sinteticamente perfeitas. Assim. E eu não me lembro o que era, mas eu acho que passou um carro, estava chovendo e passou um carro. E, sei lá, eu acho que vem uma luz de algum lugar. Digo, putz, mas que troço que é brilhante que é a chuva, né? Porque a pessoa fica o tempo inteiro, claro. Quem escreve sabe, né? Fica o tempo inteiro olhando e pensando, e cada coisa te diz respeito e cada coisa tu amplia. Então, pode ter sido assim, uma gota de chuva que eu devo ter ampliado. Assim, pô, que troço impressionante. Que ficou bonito. Não, tu perguntou, né? Era só isso, eu achei que a chuva era uma coisa muito brilhante. Mas também só achei isso. E aí casou. Ficou bonito. O pessoal gostou e daí deu. O jornalismo não me ajudou em nada. A literatura. Talvez a literatura tenha ajudado, né, muito o jornalismo, no sentido de a literatura te ensina a buscar sempre a palavra exata e precisa. Tu não pode ficar enrolando. Tu não enrola ninguém, né? Tu tem que buscar a palavra que exprime aquilo. Então, eu acho que a literatura mais ajudou nesse sentido, de tu buscar a precisão daquela palavra que corresponde àquela coisa ali. Tu entende? Porque o jornalismo, claro, o jornalismo te ajuda na literatura, no sentido que ele trabalha com linguagem. E eu tinha a fantasia de que me aproximaria dos temas cotidianos, me faria exercitar a linguagem. Mas acho que é o contrário, acho que mais a literatura te ajuda a fazer jornalismo. Tem uma cena num livro meu que, assim, a família está fugindo da Romênia, lá, dos pogromos, aqueles troços, então eles saem de noite e atravessam lá um mato, e daí eles têm que entrar num navio, tá? Só que eles vão de clandestinos, então eles entram não abaixo do convés, né? No porão do navio. Bom, tem uma escada, tá? Uma rampa que leva ao convés, que é a rampa de convés, tá? Como é que é o nome? Essa família tem que subir para o porão através dessa escada, que é uma escada de corda, a escada de corda lateral, e ela é feita de madeira. Como é que é o nome dessa escada? A família tinha que subir essa escada, entendeu? Para poder se refugiar dentro do porão. Não havia dicionário de termo náutico que, sabe, a família subia a escadinha. Não era aquilo. Aquilo tinha que ter um nome, porque está contando uma história, tem que dar credibilidade à coisa. E eu me lembro que a gente estava numa feira do livro, deixei um pedaço assim em branco, porque eu tinha que ver a melhor forma com que eles iam entrar. É tudo sorrateiro, né? Eles estão se esgueirando,
e entra sorrateiramente no porão. Então tinha que ser muito bem narrado isso aí. E a gente estava na Feira do Livro, tem esse Sérgio Faraco, que é um contista maravilhoso e que é um obcecado por precisão. Louco. Louco de dar nó. Tanto é que ele vai atrás das coisas. E eu pergunto, Faraco, como é que é o nome daquela escada que não é rampa de conversa? Faraco, não é a rampa do conversa. Nem a escada do conversa. No porão tem uma escadinha que os caras, ela é de corda e tem umas madeirinhas assim. Diz ele, eu sei, espere um pouquinho. Deixa que eu vou ver. Passadas 2 semanas, eu recebo um e-mail do Faraco. Cíntia, descobri. Um amigo meu, que é navegador, me disse, aquilo se chama escada de Portaló. Portaló é o nome da... Quando recolhe a escada, fecha o portaló, que é a porta do troço. Então, aquilo lá é a escada do portaló. Aí eu pude escrever a cena, né, com o tempo preciso. Então, eles acessaram o navio, subiram a escada do portaló. Esse tipo de obsessão te ajuda a fazer jornalismo, entendeu? Porque tu dá informação, ao menos, né, teoricamente precisa. Mas não ajuda muita coisa, não. Sinto muito te dizer. Cara, os sonhos vão todos assim, Não, mas se a Bravo for embora, alguma outra coisa vai ter que ser feita. Não, o mundo não vai acabar amanhã, entendeu? Eu acho. Cria uma Bravo para ti. Não sei. Ou pelo menos um blog. Né? A revista Brasileiros também já anunciou que vai lançar dentro da própria Brasileiros, vai ter 30 páginas, ao menos, dedicadas à literatura. Isso também, pelo menos, é uma boa. Pois é. E outras coisas podem aparecer por aí. Lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos Correio do Povo, que era um jornal maravilhoso, jornal tamanho standard, e tinha o Caderno de Sábado, onde publicavam contos inéditos de vários autores, resenhas. E quando se extinguiu o caderno, o pessoal estava que nem tu, assim. O mundo vai acabar, não vai ter mais nada aqui. Bom, de fato, não teve mais nada ali, né? Mas, não, se criaram algumas, com aquele valor que tinha, porque era vinculado à Reveria do Globo. Então, o Caderno de Sábado trazia assim, texto do Mário Quintana, do Érico Veríssimo, sabe? Gente muito boa. Nunca mais nós tivemos aquilo. Mas se criaram congêneres, similares. O tempo te dá aquilo que o tempo pode te dar, entendeu? Então, alguma coisa tu vai inventar. Azar é o teu, tu não vai ter a coisa pronta. Pois então, essa história de ter suplementos literários de defuntos é uma realidade brasileira, é uma tristeza isso aí. Uma tristeza. Mas a gente tem a internet justamente para isso. Tem muita porcaria, mas a gente pode começar a publicar coisa boa, como os meninos têm feito, né? Eles têm publicado muita coisa. Mas tu não vai te deprimir agora, né? Mais alguma pergunta? Bom, Cíntia, então, para a gente finalizar, eu queria saber o que te motiva a escrever, por quê, para quem, para que você escreve? Essa é... Bom, assim, Rômulo, como eu falei, eu queria muito, assim, tocar piano. Tocar piano não deu. Sabe, eu tinha essa chinesa maluca aí que dava reguada nos meus dedos, não rolou. Aí eu queria desenhar, como eu falei. Não rolou. E, bom, então eu queria escrever, né, que era o troço mais bacana. Daí, como o resto deu errado, eu fui escrever. É só o que eu sabia fazer. Então, eu escrevo primeiro porque eu gosto muito, me dá um prazer físico, né, a escrita. É um momento assim que eu estou genuinamente dentro de mim, assim, é uma coisa que essa atenção superficial que a gente fica no dia a dia, assim, que ainda mais hoje em dia que tem tanto apelo, tu fica assim atento a tudo e atento a nada, né? E quando eu vou escrever, eu parece assim que eu me reintegro a mim, que eu sou inteira ali para o texto. É uma sensação muito boa de concentração, né? De dedicação, assim. É quase como estar transando com uma pessoa. Mas é verdade, é um estado de concentração muito grande para escrever. Bom, e tem isso assim, para quem que tu escreve, né? Isso é uma questão assim, mas tudo bem, eu estou escrevendo porque eu gosto de escrever,
porque a mim me seduz, é uma atividade que é boa, é prazerosa, mas que raio, né? Tu escreve para quê? E muitas vezes, muitas pessoas, eu ouvi muitos meninos dizerem, não, mas eu escrevo para mim mesmo. Né? Mas ninguém escreve para si mesmo, não existe isso. Né? É que nem tu dizer que tu te masturba e faz sexo. Não, tu te masturba sozinho. Né? E quem escreve para a gaveta é uma atividade, é uma coisa unanista. Assim, né? O cara escreve para ser lido e o cara escreve para ser amado. Tem que ter leitores. Tá, tem que ter leitores. Quem é o leitor ideal? Então, eu formei na minha cabeça e tem um cara, assim, que tipo uma câmera lá, um Big Brother, assim, que é um cara super exigente, muito mais exigente do que eu sou, né? E eu tenho que contentar aquele cara lá, tu entende? E aquele cara lá, assim, ele está esteticamente, ele é horrível, ele é muito ruim comigo. Esse é o meu leitor ideal. Ele é muito ruim comigo, eu não posso enrolar ele, eu não consigo enrolar ele. E esse cara é o cara que eu quero que me leia, entendeu? Que é aquele cara que está sempre me desafiando ali. Quando está muito fácil escrever, o cara vem e diz, olha aí, ó, já está querendo me engambelar de novo. É verdade. Daí eu não... Porque uma coisa você tem que saber, sempre que vocês estiverem escrevendo com muita facilidade, ou, ao contrário, tiverem assim, a esmo, que não está escrevendo para se concentrar, sabe? Começa a escrever, não sabe onde vai, e daí tenta escrever qualquer coisa para ir, daí depois não quer cortar, aquilo que pode ser excessivo. Quando publica aquele troço, o leitor bate os olhos e lê. Isso aqui é encheção de murcilha. Mas eu sou assim, eu pego um texto de aluno, tu para de encher murcilha e vai. Eu não sou obrigado a ler teu ato solitário aqui, masturbatório. Tira essa porcaria e me conta a história. É assim, dá para dizer o que é história e o que não é história. Então, como eu sei dizer dos outros, eu sei que o cara aqui ele vai dizer de mim, entendeu? É tipo um Deus assim que eu tenho. É verdade. Então, esse cara é o meu leitor particular, meu leitor ideal, assim. Já aconteceu de várias pessoas, mas eu não entendo o que tu escreve. Digo, bom, se tu não entende o que eu escrevo, então o problema é meu, porque eu tentei satisfazer aquele cara. Eu arrumando aquele cara quem? Eu digo, não, é um cara aí que eu tenho. Mas sempre que o leitor não entendeu, e o leitor é um leitor preparado, tu pode crer que está muito cifrada a coisa, tu tem que ceder um pouquinho mais. Agora, se é o leitor despreparado, também, vai tomar banho. Aí vai. Exatamente isso. E tem, falando em espingarda, sabe, tem uma do Hitchcock. Quer dizer, assim, se um filme meu começa com uma lareira e com uma espingarda, até o final do filme, aquela lareira vai ter que ser acesa, a espingarda vai ter que disparar. E as duas coisas vão ter que se relacionar com a história. Não pode só uma mulher deitar languidamente frente da lareira. Claro. Tudo é indício, tudo é sinal. É bom, Cíntia. É isso, terminamos. Muito obrigado, foi um prazer te receber. Gente, um prazer vocês. Muito obrigado pela paciência, deixar eu falar. Mas é um prazer estar aqui. Adoro BH, adoro vocês, adoro os mineiros. Eu tenho uma amiga muito pessoal minha, muito amada, a Beth, que ela edita caderno de gastronomia, e é mineira. Eu adoro os mineiros, adoro vocês aqui. Meus parabéns por tudo que vocês têm feito por nós e muito obrigado por me acolher desse jeito. Muito obrigado, Rômulo. Obrigado a você.